Destino de Bolsonaro está na caneta do equilibrado PGR, o Paulo Gonet. Indiciamentos aí de Bolsonaro e mais de 36 pela Polícia Federal precisam ser analisados por Gonet na PGR, que vai decidir aí se vai formalizar essa denúncia. Para falar sobre isso é o meu querido Davis Cavalcante, que já está aqui para falar sobre os bastidores da política. Boa noite, boa sexta-feira para o senhor. Fale-nos mais sobre isso, professor. É o assunto do momento, né? Justamente envolve o ex-presidente Bolsonaro, figura importante da direita no país, ex-presidente da República, é a principal liderança desse movimento direitista que vai contra a esquerda, liderada por Lula. Então é importante a gente falar, sim, sobre os desdobramentos do relatório que a Polícia Federal entregou ao Supremo de uma investigação que aponta uma suspeita de atentado político contra o Estado Democrático de Direito e um possível golpe de Estado orquestrado aí por um grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Envolve a alta cúpula das Forças Armadas, envolve aliados políticos do ex-presidente, até o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, é citado nesse inquérito, mas para que o STF possa, primeiro, tornar o Bolsonaro réu no processo e também fazer com que isso possa avançar e levar, quem sabe, a consequências até maiores do ponto de vista tanto penal quanto também do ponto de vista do direito e até do que coloca em risco aí mais ainda a dificuldade de Bolsonaro ser candidato a presidente em 2026, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É na caneta dele, é na tinta da caneta dele que está a decisão de tornar o Jair Messias Bolsonaro réu no processo ou não. É ele que precisa formalizar a denúncia junto ao STF para que realmente o processo possa ter andamento. Por algumas fontes de Brasília, o que eu ouço sobre o Procurador-Geral é que ele tem um perfil extremamente moderado, técnico. Ele realmente leva em consideração todos os pareceres e não tem ali aquela pimenta ideológica que se cria muitas vezes na cabeça até de membros do judiciário. Eu ouço isso tanto de quem é da esquerda quanto de quem é da direita. Paulo Gonet já divergiu, inclusive, de Alexandre de Moraes, que é um ministro citado, inclusive, no esquema de uma trama de assassinato. Alexandre de Moraes está aqui no meio entre o Lula e o Alckmin. Inclusive, o Gonet já divergiu, o Procurador-Geral da República, do magistrado do STF por decisões que, inclusive, envolvendo o Bolsonaro. A respeito, por exemplo, do passaporte, a respeito, por exemplo, tu lembra daquela tentativa de fazer com que o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto não se falasse? O Gonet foi contra a decisão de Alexandre de Moraes, mas já apoiou o ministro do Supremo Tribunal Federal em outras decisões, como, por exemplo, a suspensão do X, do ex-Twitter aqui no Brasil. Então, o Gonet já mostrou que tem autonomia, tem independência no cargo dele, apesar dele ter vindo aí já na gestão do presidente Lula. Então, como a Procuradoria-Geral da República precisa ser um órgão independente, mesmo sendo um órgão de Estado, é um órgão judiciário, mas ao mesmo tempo um órgão de Estado, é na caneta do Procurador-Geral que Bolsonaro está agora diante do relatório da PF ao Supremo. Segundo fontes de bastidores de Brasília, é bem provável que esse processo só realmente tem aí o parecer final no ano que vem, porque nós temos um recesso em dezembro, mas a gente sabe como é que funciona a Brasília, né? Da noite para o dia qualquer coisa pode acontecer. Vai caber Paulo Gonet agora decidir o futuro do ex-presidente da República, Brunoso. A gente muda de assunto agora, professor, porque a gente fala sobre a pressão interna, do Chuco Benício, que abandona a presidência da Câmara dos Vereadores em Manacapuru. Tem gente que ainda não desceu do palanque, né? A eleição já acabou, entendeu? Já tivemos o resultado da eleição municipal, mas o clima nos bastidores em alguns municípios anda muito quente. Manacapuru, um dos maiores colégios eleitorais aqui do nosso estado, bem pertinho da gente, aqui na região metropolitana. O presidente da Câmara de Vereadores, Chuco Benício, do PSD, renunciou ao cargo de presidente, muito motivado também pela disputa política existente em Manacapuru, pelos grupos políticos que se rivalizam ali e, claro, venceu a eleição lá a aliada do atual prefeito Beto D'Angelo, Valcileia Maciel, que venceu a eleição contra Ângelos Figueira, que era ali o candidato apoiado pela máquina do Estado, pelo governo do Estado. E o Chuco Benício, como rompeu politicamente com o Beto D'Angelo, acabou que a relação ficou realmente difícil na Câmara de Vereadores. Por fontes de lá, inclusive,
o que circula nos movimentos políticos e bastidores é que o Chuco Benício está sendo muito atacado por atraso de pagamentos, pela dificuldade de gestão financeira da Câmara Municipal, e ele atribui essa dificuldade, Brunoso, justamente à Prefeitura Municipal de Manacapuru. Ele atribui o que está ocorrendo lá ao prefeito atual, Beto D'Angelo, por travar, segundo o ex-presidente da casa agora, os repasses financeiros que seriam necessários para pagamento, principalmente da folha de pagamento dos funcionários. Então, essa pressão fez o presidente da casa renunciar. Já foi feita uma eleição, já tem um novo presidente lá, mas a tensão política que parecia ter arrefecido, diminuído, após o resultado das urnas, Brunoso, não parece que não, hein? A terra da ciranda, a princesinha dos Solimões, a política lá também anda bem aquecida. Chuco Benício renuncia, não é mais o presidente da Câmara Municipal de Manacapuru. Eita, inclusive Manacapuru, mandar um beijo para Manacapuru, que nos assiste também pelo canal 10.1. Daqui a pouco a gente volta com o professor, depois do intervalo, tá? Daqui a pouco o professor volta. Menino, já estamos de volta e olha só, Marcelo Ramos é articulado para estar na linha de frente do projeto de Lula aqui no Amazonas. Marcelo Ramos, então, representando realmente aí toda a cúpula do PT? A gente pensava até que depois da eleição municipal, o ex-deputado federal voltasse para sua sigla de centro, era o PSD, hoje aqui coordenado por Omar Aziz, mas não. Segundo os bastidores aqui do Estado, Marcelo Ramos ainda está ali no dedo de Lula para projetos futuros, e a gente sabe que é a eleição de 2026. O Marcelo Ramos, dentro da cúpula petista nacional, ele tem bom trânsito, há informações até de que ele tem uma boa relação com os cardeais do PT, com as forças políticas da esquerda mais ligadas ao presidente Lula e até com o próprio presidente da República, de quem é a informação que quer Marcelo Ramos na linha de frente. A gente sabe que o PT enfrenta hoje uma briga interna pelo comando do partido, que envolve aí Sinésio Campos, José Ricardo, vereador eleito recentemente, e o Marcelo Ramos vem aí na trincheira para coordenar, ele que conseguiu uma coisa realmente importante nessa eleição municipal, que foi unir grande parte dos partidos da esquerda num projeto aqui para a Prefeitura de Manaus, mesmo com os atritos que existem internamente, mesmo com as disputas políticas, o Marcelo Ramos conseguiu fazer isso. Agora, resta saber qual é o projeto, Brunoso. Será que Marcelo vai voltar para a Câmara Federal? Será candidato a deputado federal? Será que, de repente, o projeto é maior? Isso ainda está sendo analisado, mas que o nome do ex-deputado federal, que está no PT, é projeto para 2026, com o dedo do presidente Lula, isso é verdade e fontes confirmam nos bastidores. Só resta saber qual será o projeto para o ex-deputado, Brunoso. Isso aí, a gente vai atrás com as pulguinhas, com certeza, com as carapanãs. E eu tô de olho nelas. Valeu. Obrigado, meu